é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, 2 aos Coríntios, capítulo 7. Tendo, pois, por causa do chamado de Deus para que vivamos de maneira santa, uma vida separada da perversidade em todos os níveis e dedicada a Ele, tendo, pois, da parte de Deus esse convite, essa palavra, essa promessa de que Ele estará conosco e será o nosso Deus, se nós vivermos com a consciência cativa do ensino, do princípio, do caminho, da verdade e da vida, tendo, portanto, essa consciência, esse contexto existencial estabelecido em nós, purifiquemo-nos de toda impureza, de toda maldade, de toda malícia, tanto da carne como do espírito, do pensamento também, aperfeiçoando assim a nossa entrega de vida, a nossa separação do ser como uma oferta linda a Deus. Acolhei-nos, recebei-nos no vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Isto é viver como alguém que vive o Evangelho, que tem qualificação para dizer: me acolha no seu coração. Porque a ninguém eu tenho tratado com injustiça, a ninguém eu tenho corrompido ou jamais corrompi, a ninguém exploramos ou exploraremos. Não falo isto para vos condenar, para vos constranger, porque já vos tenho dito estas coisas outras vezes, e também já vos tenho dito que estais em nossos corações para que juntos morramos ou vivamos. Nada do que aconteça separará a nós e nem separará vocês do meu amor por vocês. Muito grande é a minha franqueza, clareza, transparência para convosco quando eu digo tudo que digo. E muito me glorio por vossa causa, me alegro por vossa causa, de que de algum modo o Evangelho tem sido recebido por vocês também. Por isso sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em todas as tribulações pelas quais eu passo, por perceber que o Evangelho, que é a causa das minhas tribulações, tem produzido fruto no coração de muitos. Porque, saibam, chegando nós, por exemplo, à Macedônia, nenhum alívio tivemos quando chegamos lá. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, à nossa volta, temores por dentro do nosso coração. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, porque irmãos sinceros que nos venham e que nos cheguem podem ser conforto de Deus para levantar-nos do nosso abatimento. E não somente a chegada de Tito
Tito me consolou, me confortou, mas também eu fiquei grato a Deus pelo conforto que ele, Tito, me reportou que recebeu de vocês, enquanto esteve com vocês. E assim ele fez referência à saudade que vocês expressaram por nós, assim como nós por vocês. E ele também me reportou não só a saudade, mas o vosso pranto por mim. E também o vosso zelo e cuidado por mim, aumentando assim, com essas notícias, o meu regozijo de saber que não estou só. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta que eu escrevi, com as coisas fortes que eu disse, sobre as loucuras que estão acontecendo no meio de vocês, não me arrependo de tê-lo feito, de modo algum. Embora já me tenha arrependido, porque eu vejo que aquela carta vos contristou, vos fez pensar e refletir por pouco tempo. Por isso eu estou experimentando até um outro tipo de arrependimento, me perguntando se eu deveria ter ido mais fundo no que disse. No entanto, com a chegada de Tito, com as notícias de saudade, de carinho, de choro de amor que ele trouxe de vocês em relação a mim, me alegro, porque não fostes contristados, mas processastes a palavra sem precisardes ficar com excessiva tristeza. Mas me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados no bom contristamento, na boa tristeza. Não com aquela tristeza depressiva, mas com a tristeza transformadora. Isso me alegra, porque fostes contristados para arrependimento. Aqueles que ficam contristados de tristeza amargurada, mas há outros que processam a exortação e a transformam em arrependimento produtivo na vida. Sim, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Eu disse coisas pesadas, mas que produziram em vocês a tristeza que muda, a tristeza que transforma, a tristeza do arrependimento. Porque a tristeza que vem de Deus produz metanoia, produz mudança de mente, de pensamento, de atitude, encaminha a gente para o andar na salvação. Essa tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento, não produz pesar. É diferente. Ela nos entristece mutantemente e não nos deixa paralisados num estado de pesar improdutivo. Ao contrário, ela nos muda para a vida, para o bem. Porém, a tristeza, segundo o mundo, a tristeza culposa, depressiva, essa não transforma ninguém e produz apenas morte, morte, morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo em Deus fostes contristados. Eu vou repetir, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, ou seja, a palavra que vocês receberam produziu o que precisava que fosse produzido. Foi uma tristeza produtiva a que o Evangelho produz quando chega carregada de arrependimento. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Tudo que disse, tudo que digo,
até mesmo a minha indignação, ou seja lá o que for, ou que de vocês venha, na direção de se explicarem, não importa, o que importa é o resultado produtivo do arrependimento transformador na vida. Vocês, em todas as coisas, desde que ouviram e entenderam a minha exortação, em tudo têm dado prova de estardes inocentes neste assunto. Eu posso ter generalizado o que eu disse. Para alguns caiu apropriadamente, mas se para a maioria foi uma generalização, que bom que vocês trataram isso como uma exortação para a vida. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, não foi por causa daquele que tinha feito o grande agravo que eu escrevi, nem por causa daquele que sofreu o agravo, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu, mas para que a vossa solicitude, a vossa solidariedade a nosso favor seja manifesta diante de Deus, para que o que existe entre nós seja um vínculo verdadeiro de amor no Evangelho, de modo que eu carrego um não arrependimento pelo que disse e me entristeço por qualquer um que entre vocês, não tendo sido as pessoas implicadas, possam ter ficado um tanto tristes. A esses eu digo desculpa, perdão, mas em relação ao que eu disse e escrevi, eu reafirmo e valido, porque foi palavra de exortação para a vida e que produz arrependimento, transformação e segurança na consciência de cada um daqueles que receberam a palavra escrita por carta que vos enviei. Ora, eu me sinto confortado por saber que a palavra está produzindo bem na consciência de vocês. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, que chegou daí, que me trouxe todas essas notícias boas. Sim, o contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado entre vocês. Ele é que foi uma epístola de boa nova, chegando daí e consolando o meu coração a respeito de vocês. Porque se em alguma coisa me gloriarei de vós em relação a ele, se eu em algum momento falei bem de vós em relação a ele, vocês deram demonstrações cabais de que eu tinha falado a verdade, tratando-o tão bem. Por isso eu não fiquei em nada envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação, a nossa alegria, a nossa confirmação na presença de Tito se verificou verdadeira. Tudo que eu tinha dito que vocês eram e fariam, ele experimentou como bem da parte de vocês, e isto me deixa sobremodo alegre. E sou entranhável, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Dia a dia, Tito ama mais e mais a vocês, lembrando-se da obediência com a qual todos vocês se submeteram ao Evangelho que ele levou, de modo de como o recebestes. Ele ficou tão impressionado de ter sido recebido com temor, com tremor, com amor, com um coração carinhoso de quem queria absorver a verdade. Por isso alegro-me em tudo. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. É a certeza que está se estabelecendo em mim, de que existe uma maturidade crescente tomando conta do coração de vocês, e que assim seja. Esta foi a leitura de mais um Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você.
IPTV, o canal é você.